Olá, pessoal. Então, essa semana nós vamos ter uma aula bastante interessante que é a respeito do eixo hipotálamo, hipófise adrenal. Então, nós vamos ver as principais doenças que afetam esse eixo e para a gente poder entender essas doenças, os sinais clínicos e como abordar, é importante a gente fazer uma rápida revisão a respeito da fisiologia e da anatomia da própria glândula, né? Então, em primeiro lugar, é importante lembrar que a adrenal ela é composta de duas partes distintas, a córtex e a medula, que têm ações também e que secretam diferentes hormônios. Então, por exemplo, estão sob o controle do eixo hipotálamo-hipófise. Então, o hipotálamo secreta o hormônio corticotrófico, que por sua vez estimula a suprarrenal através do ACTH e faz um mecanismo de feedback, o cortisol, com os núcleos hipotalâmicos. Então, fechando aqui o mecanismo de feedback. Mas prestem atenção, além desse mecanismo de feedback, a regulação do eixo sofre influência de outros estímulos. Então, por exemplo, vocês sabem que em estresse, né, vai aumentar o cortisol, hipoglicemia, né? Então, sempre lembrar que além do mecanismo de feedback, existe outros estressores que estimulam o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, né? E existe também um ritmo circadiano. A suprarrenal ela é responsável basicamente pela linha de produção de três hormônios extremamente importantes. Então, os mineralocorticoides, cujo principal representante é a aldosterona, os glicocorticoides, representado pelo cortisol, e os androgênios, representado pela testosterona. E como eu disse anteriormente, o cortisol ele é secretado em um ritmo circadiano. O que significa isso? Significa que ele apresenta um pico na parte da manhã, né? E que depois vai decaindo durante o dia. Então, isso daí é a resposta fisiológica e que vai ser importante, vocês vão entender a importância disso um pouquinho mais adiante na aula. Já os mineralocorticoides, que são secretados pela medula adrenal, eles são influenciados pelo sistema renina-angiotensina, pelo potássio, né, e em menor instância pelo ACTH e pelo peptídeo atrial natriurético, né? Muito bem. Quando a gente fala de doenças adrenais, nós temos que entender que elas podem ser divididas em aquelas doenças que cursam com hiperfunção, né, que vocês a essas alturas já conhecem, síndrome de Cushing, hiperaldo, FeL, as que cursam com hipofunção, então a insuficiência adrenal, o incidentaloma adrenal, que é um achado de uma massa na região adrenal, e uma outra patologia que é a hiperplasia adrenal congênita, que nós não vamos abordar nessa aula, né? Então, tenham em mente que nós vamos primeiro ver as síndromes de hiperfunção. Então, a síndrome de hiperfunção é a síndrome de Cushing, né? Decorrente exatamente da secreção ou da exposição aumentada ao cortisol. Ela apresenta uma alta mortalidade, veja, de 50% em 5 anos, seja pelo diabetes, pela hipertensão e consequente doença cardiovascular, pelos fenômenos tromboembólicos ou pelas infecções graves que esses pacientes estão sujeitos. Então, a síndrome de Cushing é uma patologia bastante grave. E quais são os sinais clínicos que podem fazer você suspeitar
dela. Então, o famoso facies Cushingoide ou facies de lua cheia, você vê aqui, as estrias violáceas, a acantose nigricans, a distribuição mais central de gordura, né? E a giba, que é esse depósito de gordura aqui na região occipital, abaixo da região occipital, né? Então, a giba. Além disso, esses pacientes também podem ter equimoses, hirsutismo e acne devido ao aumento de produção de androgênios. Na criança, o que caracteriza é o retardo do crescimento. Vejam aqui duas gêmeas e uma delas tem síndrome de Cushing, então veja como ela tem um retardo de crescimento importante. Então, sempre ter isso em mente, né? O quadro laboratorial, então, você vai ter a hiperglicemia, hipocalemia, dislipidemia, anemia e leucocitose com eosinopenia. Quando nós estamos diante daquele quadro clínico que vocês observaram, né? Então, face de lua cheia, obesidade centrípeda, a primeira coisa que a gente tem que identificar é qual é a causa dessa síndrome de Cushing, né? E a mais comum é a causa exógena, que é o uso de corticoide exógeno. Quando a gente, então, afasta o exógeno e nós pensamos em endógeno, a gente tem que identificar qual é a fonte dessa hiperprodução de cortisol. É por um aumento de ACTH, ou seja, é alguma causa hipofisária, por exemplo, que está secretando mais ACTH, então ACTH dependente, ou um ACTH independente, que são, por exemplo, os tumores de suprarrenal. E saber diferenciar de um pseudo-Cushing. Então, como é que se confirma uma síndrome de Cushing? Nós vamos falar bastante a respeito do teste de supressão noturna com 1 mg de dexametasona, em que você faz esse teste e manda o paciente colher o cortisol no dia seguinte pela manhã. Depois de então que você diagnosticou, que você confirmou o teu diagnóstico de síndrome de Cushing e que você, pelos exames, você quer prosseguir na investigação e identificar se é de origem central ou de origem periférica, né? Quer dizer, primária ou secundária, então, só depois então é que você vai partir para os exames de imagem. Então, quando você suspeita de que é de origem central, você vai pedir uma ressonância, e quando você suspeita que é de origem da suprarrenal, você vai pedir uma ressonância de abdômen. E aqui vocês têm um exemplo de um tumor na suprarrenal. Vejam o impacto do tratamento da doença de Cushing. Então, essa paciente era uma paciente que tinha uma doença de Cushing e ela foi operada. A doença era um tumor hipofisário, e vejam ela depois da cirurgia. Então, assim, é uma diferença muito grande, né? Bom, saindo então das doenças de hiperfunção, a gente vai falar da insuficiência adrenal, que é exatamente a síndrome decorrente da deficiência de glicocorticoide e ou mineralocorticoide. Então, quer dizer, eu acho que esse desenho daqui ilustra bem. Então, um paciente que está sempre extremamente cansado, com mal-estar, falta de apetite, emagrecido, hipotensão postural, náusea, vômito, pode ter dor abdominal, né? Então, todos esses são sinais clínicos que podem lembrar, que fazem você pensar numa insuficiência adrenal.
Então, recordando aqui o eixo hipotálamo hipofisário, então, o que é uma insuficiência adrenal primária? É aquela em que você tem uma doença nas suprarrenais. Então, além da diminuição da produção dos hormônios da suprarrenal, da córtex adrenal, você vai ter a diminuição também da aldosterona. Já na secundária, ou seja, quando a causa é por um problema hipofisário, falta de estímulo, então você vai ter apenas a diminuição, quer dizer, você vai ter a diminuição do cortisol, do androgênio e, obviamente, uma diminuição também do ACTH. Então, como é que nós vamos identificar clinicamente ou suspeitar que um paciente tenha uma insuficiência adrenal? Então, lembrando a vocês, diante da suspeita clínica, primeira coisa, você tem que diferenciar a insuficiência adrenal primária, quer dizer, da própria glândula, a doença se encontra na própria glândula. A insuficiência adrenal é secundária por uma falta de estímulo, e essa insuficiência adrenal é aguda ou é crônica, né? E os sinais clínicos dessa insuficiência adrenal, quando você tem uma insuficiência adrenal primária, novamente repetindo, ou seja, digamos, a adrenal o problema está na própria glândula suprarrenal, então você vai ter uma deficiência de glicocorticoide, deficiência de androgênio, deficiência de mineralocorticoide e vai ter um excesso de ACTH, correto? Já no caso da secundária, né, você vai ter a deficiência de glicocorticoide, vai ter a deficiência de androgênio, não vai ter de mineralo, se lembra, por causa do sistema renina, angiotensina, potássio, tudo isso que é quem são responsáveis pela secreção de aldosterona, né? Quer dizer, também pela secreção de aldosterona, né? E você, obviamente, não vai ter um excesso de ACTH. Uma das principais causas de insuficiência adrenal é secundária ao uso de corticosteroides. Então, aquele paciente que vinha em uso de corticosteroides por qualquer motivo, uma doença autoimune por qualquer motivo. E é interessante e é importante vocês terem conhecimento que existem várias formas de apresentação dessa insuficiência adrenal. Então, desde aquelas evidências clínicas e bioquímicas de supressão do eixo, ou então recaída da doença original, então, por exemplo, um paciente que vinha tratando uma doença autoimune, quando você diminui ou suspende uma recaída da doença, existe também a dependência física e ou psicológica, né, porque o corticóide dá uma sensação de bem-estar muito grande, então muitas vezes o paciente tem uma dependência física, não consegue ficar sem o corticóide, ou psicológica, quando tem um quadro de euforia, né? E aqueles que têm uma evidência bioquímica sem sintoma nem recaída da doença. Então, você só diagnostica através do exame laboratorial. E pode ocorrer a combinação desses três tipos de sinais ou sintomas de apresentação, digamos assim, de apresentação. Bom, a insuficiência adrenal primária, também chamada de doença de Addison, a principal causa é a doença de origem autoimune. A secundária, a principal causa é a retirada de glicocorticoide exógeno, né? E as outras causas são a apoplexia hipofisária, tumores, irradiação, hipofisite, né? São outras causas importantes da secundária. Bom, quais são os achados laboratoriais que você encontra na insuficiência adrenal? Existem são exames bioquímicos básicos
que são muito importantes e devem ser sempre os primeiros a serem solicitados. Então, sódio e potássio são fundamentais, a glicose, e você também deve pedir um hemograma, porque esses pacientes eles têm anemia, têm eosinofilia, leucopenia e linfocitose. Então, veja bem, exames laboratoriais simples, corriqueiros, que qualquer lugar tem, baratos e que já podem descartar ou confirmar a tua suspeita clínica. Nós vamos falar um pouco a respeito do tratamento da insuficiência adrenal aguda, que muitas vezes é necessário vocês terem conhecimento como agir diante de um paciente com insuficiência adrenal aguda, já que pode ser uma situação de risco, né? E a outra doença que nós vamos, ou melhor, o outro problema de suprarrenal que nós vamos falar na aula é a respeito dos incidentalomas adrenais. O que é isso? É aquilo que eu já falei na hipófise para vocês, na aula de eixo hipotálamo hipófise, é quando você faz um exame por qualquer outro motivo e você encontra, no caso, uma imagem na suprarrenal, que são os incidentalomas adrenais, né? Então, isso é encontrado em até 10% das tomografias. Podem ser várias causas, desde um tumor maligno, um adenoma funcionante, adenoma benigno e não funcionante, que é a maioria dos casos, felizmente, e você vai poder diferenciar essas três causas através do aspecto ao raio-x, né? Ou a tomografia, raio-x, tomografia ou a ressonância, e também através da investigação endócrina. Então, esses são os pontos mais importantes que serão abordados nessa aula. Eu estimulo vocês a darem uma olhadinha nos livros-texto, né, para vocês chegarem na terça-feira já com um maior embasamento para que possam entender e talvez até a gente debater mais e tornar a aula mais dinâmica, tá? Então, até terça e se vocês puderem, dão uma olhadinha.